segunda-feira, dia 18 de julho, à altura falámos aqui de mercado e temos algumas coisas para falar. Vamos começar com o Futebol Clube do Porto, depois das saídas, ou da saída mais recente do Chico Conceição. O Futebol Clube do Porto está aí no mercado e tem aí alguns nomes vindos do Brasil que se estão a falar para reforçar a equipa do Futebol Clube do Porto. O principal é Gabriel Verón, o extremo do Palmeiras, a equipa treinada por Abel Ferreira. Segundo a imprensa brasileira, já existe uma proposta formal para a contratação do extremo por parte do Futebol Clube do Porto. A mesma imprensa brasileira não avança valores, mas diz que já há uma proposta por 90% do passe. Falamos de um jogador de 19 anos, fruto da formação do Palmeiras, que este ano já leva 34 jogos, um golo e 6 assistências na equipa principal do Palmeiras. É um jogador que promete muito, não é? Já se estreou há algum tempo, ele é muito jovem, mas estreou-se também ele muito jovem, tem 19 anos, joga preferencialmente pela direita e, como sabemos, o Futebol Clube do Porto precisa de reforços. Para os extremos, por exemplo, sobra o PP e o Galeno e, eventualmente, se quisermos contar o Otávio como um médio direito. Portanto, é preciso reforços e este é um dos nomes. Falamos de Gabriel Verón. O outro é Elinho, 22 anos, é um jogador que já há algum tempo foi falado para o Futebol Clube do Porto, quando ele ainda estava no São Paulo. Ele, entretanto, foi contratado pelo Red Bull Bragantino e é agora um nome que o Futebol Clube do Porto está interessado. É um jogador que também tem estado bem no Red Bull. Tem-se falado dele eventualmente para mais cedo ou mais tarde estar no futebol europeu. Para já é jogador do Red Bull Bragantino e sabemos que esta empresa, Red Bull, tem aí alguns clubes não só no Brasil, também especialmente na Europa e, portanto, sabemos que está também nessa esfera e, portanto, não será fácil ao Futebol Clube do Porto garantir este jogador. Mas aquilo que percebemos é que há interesse em reforçar o ataque, nomeadamente as alas, e provavelmente será preciso mais um médio, porque recorde-se que saiu o Fábio Vieira, saiu também o Vitinha, portanto, com certeza o mercado do Futebol Clube do Porto não está encerrado. No Sporting, a questão de Gonçalo Inácio tem sido apontada ao Paris Saint-Germain nos últimos dias. Falou-se de uma proposta de 30 milhões, mas a generalidade da imprensa nacional avançam que a SAD, liderada por Frederico Varanda, já respondeu e disse: meus amigos, é 45, é o valor da cláusula e, portanto, o Sporting não está disposto a perder o jovem defesa central de 20 anos por menos que 45 milhões de euros. Ora, o Gonçalo Inácio, como sabemos, peça fundamental nas últimas duas épocas do Sporting, na época do título e na época passada. Desde que o Ruben Amorim assumiu, o Gonçalo Inácio tem sido também aqui com um trajeto bastante crescente, já foi chamado também à seleção, ainda não jogou, mas eventualmente irá jogar pela seleção. E, portanto, para já o Sporting quer segurar o seu jovem defesa central que tem sido importante nos últimos anos e este ano tudo aponta para que também tenha titularidade garantida. Ainda no Sporting dizer que o 00 sabe que Tiago Ilori está muito perto de reforçar o Passos de Ferreira. O jogador tem contrato com o Sporting por mais 2 anos, mas como já se percebeu, não entra nas contas de Ruben Amorim. No Boa Vista as coisas também não correram particularmente bem. Aparece agora aqui o Passos Ferreira com possibilidade de empréstimo. Na época passada ao serviço do Boa Vista, 12 jogos, 1 golo. As coisas não correram claramente bem, aliás, não estão a correr claramente bem ao Tiago Ilori desde que regressou a Portugal. Isto falamos no ano de 2018, 2019, aliás, ele regressa em 2019 e depois pouco joga pelo Sporting. Agora, vamos falar de uma novela, não é que seja uma novela por aí além, porque estamos a falar de um excedentário, mas já são tantos os capítulos que eu decidi meter isto como novela. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz... Ora, e é a novela Seferovic, portanto esperemos que este seja um dos últimos capítulos. Aparentemente já está fechado no Galatasaray, já haverá mesmo um médico do Galatasaray em Portugal para fazer exames médicos ao Seferovic e o jogador vai então ser reforço do Galatasaray. Aparentemente, segundo a imprensa turca, será por empréstimo com uma opção de compra. Vamos ver se será opção, se será obrigação, vamos ver qual será também esse valor. Para já o que é certo, ou o que se diz, é que o jogador irá viajar amanhã, terça-feira, para a Turquia para ser apresentado como reforço do Galatasaray. Ora bem, o Seferovic tem sido um jogador de altos e baixos em Portugal. Chegou a Portugal em 2017-2018, época fraca, com apenas 7 golos. No ano a seguir, 18-19, 27. Depois 19-20, apenas 9. 20-21, 26.
quase que era o melhor marcador do campeonato, perdeu para o Pedro Gonçalves. No ano passado apenas 5 golos em 15 jogos, foi de longe a pior época do Seferovic, e portanto o Benfica está a tentar colocar, até porque tem já uma série de nomes para o ataque. Ainda no mercado português temos que falar de Charles Pickel, o médio defensivo do Famalicão, vai sair, vai reforçar o Cremonese da Itália, o emblema recém-promovido à Série A italiana. Tem-se falado aí de uma série de valores, fala-se em 5 milhões, a 5 Notícias avança 3.8, andará certamente aí no meio disso, não é? Esses 3.8 e esses 5 milhões, portanto um valor interessante para o Famalicão. O Pickel esteve apenas um ano no Famalicão, depois de ter chegado no início da época do Grenoble de França, fez aliás 34 jogos, não me convenceu particularmente, mas vai agora arrumar ao futebol italiano. Ainda no mercado nacional, Boa Vista a mexer-se aí no mercado. Primeiro oficializou a chegada de Masaki Watai, um jogador que o 00 também já tinha dado como sendo reforço do Boa Vista. Falamos de um médio ofensivo, médio centro japonês que pertencia ao Tokushima Vortis, então reforço do Boa Vista com um empréstimo até final da temporada. E há outro nome, o guarda-redes César, rescindiu com o Bahia e vai ser reforço do Boa Vista. O próprio Bahia já comunicou esse acordo. O Bahia vai ficar com 10% do passe do jogador. Este guarda-redes estava no Bahia, mas jogou muito tempo no Flamengo. Ele é formado no Flamengo, onde trabalhou até com Jorge Jesus. Nunca foi uma peça titular na equipa do Flamengo, como será normal. E portanto agora está ao serviço, ou esteve ao serviço do Bahia, onde também não jogou no ano de 2022. Vamos ver, vai lutar aí com o Bracali pela posição de guarda-redes do Boa Vista. Bracali que, como sabemos, 41 anos, mas renovou por mais um ano e no ano passado fez uma época bastante interessante. Vamos ver, este César é um guarda-redes que traz aí bons argumentos, guarda-redes muito alto, 1,94 m. Vamos ver o que é que ele vai conseguir dar. É um guarda-redes também internacional jovem pelo Brasil, portanto traz aí algumas credenciais muito interessantes para o Boa Vista. Vamos ver por quanto tempo é que ele vai assinar. O que é certo é que vai ficar custo zero na equipa do Boa Vista. Ainda por Portugal falamos de um lateral. Eu vou tentar não assassinar aqui o nome deste lateral espanhol que assinou pelo Famalicão, Martín. Esta parte é fácil, agora vem a parte mais difícil. Aguirre Gabaria. Espero ser assim, qualquer coisa assim do género. Falamos de um lateral espanhol, internacional jovem pela Espanha, ganhou mesmo o Campeonato da Europa de 2019. Terminou o contrato com o Alavés, ele foi formado no Alavés, nunca jogou noutro clube, terminou o contrato e veio agora para Portugal e nomeadamente para o Famalicão. Reforço interessante, o Famalicão parece-me está-se a reforçar melhor do que nos últimos anos. Não em quantidade, mas em qualidade. É um lateral direito e portanto o Famalicão com mais um reforço espanhol no seu plantel. Para fechar em Portugal, duas coisinhas. Primeiro, Gil Vicente vai contratar Kevin Villodres, um jogador que é do Málaga, um jogador que eu pessoalmente não tenho qualquer conhecimento, é um avançado extremo, no ano passado fez 30 jogos na equipa do Málaga, aparentemente será emprestado à equipa do Gil Vicente. E a última notícia é mesmo a saída de Júlio Romão do Santa Clara, o médio defensivo. Foi oficializado no Karabakh do Azerbaijão, esteve ano e meio, mais coisa menos coisa, no Santa Clara, fez 27 partidas, não foi propriamente um jogador que vá deixar grandes saudades, mas era um jogador até interessante na equipa dos Açores. Lá por fora, Dybala já está, curiosamente, em Portugal, porque a Roma está em Portugal. O jogador já foi fotografado com o Tiago Pinto, vai ser reforço da equipa de José Mourinho, grande reforço para a equipa de Mourinho, parece-me, tentar relançar um bocadinho a carreira ao Dybala, com 28 anos, depois de uma época menos bem conseguida na Juventus. Saiu a custo zero e vai então assinar até 2025 com a Roma. E acho que a Roma se está a reforçar bem este ano. Acho que o Mourinho não se pode queixar. Naturalmente não há aí grandes contratações, mas esta do Dybala parece uma excelente oportunidade. Grande contratação parece Matthias de Ligt, isto porque o defesa central está a caminho do Bayern de Munique. A equipa alemã, segundo a imprensa alemã e também a imprensa italiana, já garantiu o jogador. Fala-se em 70 milhões de euros pelo central neerlandês de 22 anos, mais 10 milhões em variáveis. O jogador vai assinar um contrato de 5 temporadas. É uma venda, no mínimo, estranha, porque o De Ligt tinha tudo para ser o patrão da equipa
da Juventus durante muitos anos, não será assim, e até se pode dizer que ele não cumpriu na totalidade desde que chegou à Juventus no Ajax. Foi sempre peça importante, mas nunca teve aquela estabilidade que nós imaginámos quando ele apareceu realmente na equipa do Ajax entre 2016 e 2019, depois também titularidade na seleção neerlandesa. Portanto, o Bayern Munique parece-me contratar aqui um jogador que também precisa aqui de um boost na sua carreira, 22 anos, tem tudo para ser um dos grandes centrais aí do futebol mundial. Por falar em central, Fabian Balbuena já foi oficializado como reforço do Corinthians, já tínhamos falado aqui dessa situação, assina por um ano apenas, custo zero, depois de ter rescindido de contrato com o Dinamo de Moscou, por causa de toda a questão da guerra, não é? Que a FIFA permite os jogadores da Ucrânia e da Rússia saírem a custo zero, e o Corinthians aproveitou e encontrou aqui o substituto do João Vitor, este Fábio Balbuena, que até esteve muito bem no Corinthians. Ele é internacional paraguaio, mas jogou no Corinthians entre 2016 e 2018, esteve bastante bem, depois foi contratado pelo West Ham, não conseguiu vingar, estava no Dinamo Moscovo e agora regressa ao futebol brasileiro. Para fechar, temos que falar dele, não é? Zlatan Ibrahimovic, parece que é eterno, está muito perto de fazer 41 anos, faz em outubro 41 anos, mas renovou por mais uma temporada. O avançado sueco vai continuar na equipa do Milan, ele que, como sabemos, está a recuperar de uma lesão grave no joelho, vai falhar pelo menos metade da temporada, mas depois regressará, e ele é um papa-títulos, não é? Regressou ao Milan e conseguiu ajudar o Milan, não sendo uma peça fundamental, mas sendo um jogador bastante importante, nomeadamente em balneário e liderança, e foi campeão também no Milan na época passada. É um jogador que está há 3 anos no Milan, desde que chegou do LA Galaxy nos Estados Unidos, sempre a marcar golos, sempre a ser importante, e portanto o Milan deu-lhe mais um ano de contrato, vai receber qualquer coisa como 1,5 milhão de euros em salários, e ainda há uma série de bónus. Vamos ver se ficará depois por aqui. Ele próprio já admitiu que tem estado aí um bocadinho assustado com a possibilidade de terminar a carreira. O que é certo é que falamos de um jogador que a nível interno já ganhou, por onde passou ganhou, não é? Ganhou em França, ganhou em Espanha, ganhou na Holanda, em Itália já ganhou 5 campeonatos. Curiosamente no Manchester United acabou por não conseguir ser campeão, mas mesmo assim ganhou competições, a Liga Europa, a Taça da Liga, a Supertaça. Portanto, é realmente uma continuidade de Zlatan Ibrahimovic ao mais alto nível. Ora bem, estamos então conversados, já sabe, voltaremos amanhã. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.